Preste atenção, nós falamos muito aqui no Jornal de Anil sobre Covid-19. Lembra, meu primo? A cobertura mesmo dos casos, né? Você lembra, a gente fez uma cobertura intensa, né? Um trabalho intenso para mostrar as informações, colaborar, obviamente, com as pessoas. E a gente sempre alertou. A Ômicron, quem não lembra da Ômicron? Também mostramos. Agora, olha só, a Fundação Municipal de Saúde, corta para cá. Isso. A Fundação Municipal de Saúde alerta para o aumento dos casos de Covid. Vou repetir. A Fundação Municipal de Saúde alerta para aumento nos casos de Covid e reforça os pontos de vacinação pela cidade. A explicação para o aumento foi o surgimento de uma nova variante do vírus. O Zan está ao vivo lá? Traz o Zan, Viana. Olha, a gente acompanhava o surgimento de variantes no curso da pandemia, né? Mas veja como essa doença é traiçoeira, porque nem estamos mais na fase aguda da pandemia e uma nova variante surgiu. Traz aí traz o Zan Viana. Zan, boa tarde, seja bem-vindo. O que é que existe de concreto sobre essa variante que surgiu? Potencial de contaminação, se quem está vacinado está mais protegido, enfim, nos traga essas informações, são importantes para quem está nos acompanhando. Boa tarde. Boa tarde, Douglas, boa tarde à nossa audiência. Bom, você falou aí na época aguda da doença, e eu também conversei com a gerente, né, de saúde da Fundação Municipal de Saúde, a Amparo Salmito. Exatamente, a gente relembrou um pouco, eu acredito que também você acabou de fazer isso, o nosso telespectador se lembra da fase crítica da Covid-19, onde não se sabia o que era, né, o que provocava no corpo, no nosso organismo, até para o universo científico também, era uma grande novidade, e aí foi aquele momento terrível, né, que a gente não podia sair às ruas, enfim. Hoje, graças à medicina, à tecnologia, à literatura científica, hoje a gente já tem as vacinas e é exatamente por conta das vacinas, da vacinação, e eu fico muito feliz porque eu cheguei aí ao centro da cidade, fiz o Fala Povo, né, que é conhecido, conversei com algumas pessoas nas ruas e a grande maioria, 95%, estava com a caderneta atualizada em relação à vacinação, e o que pode ser comprovado na matéria. Só uma pessoa entrevistada, ela havia tomado 2 doses. Então, essa cepa nova, ela já foi documentada pelos órgãos brasileiros de saúde, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, ela já sabe da existência, ela já foi documentada, e já foi encontrada em algumas cidades, alguns estados, Rio, São Paulo, Ceará e Santa Catarina. E assim, como tem a grande movimentação de pessoas, essa cepa ela chegou até aqui entre nós. Mas não teve nenhuma alteração no número de hospitalizações, não teve morte. Isso tudo, mais uma vez, por conta da vacinação. E eu conversando, né, com a gerente de saúde da Fundação Municipal de Saúde, eu falando, doutora, isso serve de alerta. Ela falou exatamente, isso é um alerta para as pessoas se vacinarem, se atualizarem a caderneta, né, de vacinação, não só da Covid, mas também você já aproveita e já toma. Eu me lembro que eu já tomei, a minha carteira de vacinação está completamente atualizada e eu cheguei a tomar 3 vacinas. A vacina da Covid, você não pode tomar muito porque ela é um pouco mais forte, né? Mas esse é um momento que surge essas novas cepas, né, que fica circulando, é um momento para as pessoas se vacinarem. Mas vamos ver mais detalhes na matéria com as imagens do repórter cinematográfico Gustavo Maciel e da edição primorosa do Pedro Thompson. Pode soltar. Um pequeno surto de casos de Covid tem assolado a população teresinense nos últimos dias. Trata-se de uma nova cepa já documentada pelos órgãos brasileiros de saúde
e detectada em 4 estados brasileiros: Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Apesar dos casos, não alterou o número de mortes e hospitalizações. Uma cepa diferente que a gente não tinha tido contato com ela, então não tem a proteção, não tem anticorpo, que a gente vai ter ou através da vacina ou da doença. Como o vírus se multiplica milhões e milhões de vezes, uma hora ele dá um erro. Então é esse erro que vai levar a um novo agente daquela mesma família. Mas é uma cepa que não tem, vamos dizer, aumento de transmissibilidade, ela não provocou aumento de hospitalização e nem provocou óbitos. Os sintomas da doença podem variar: coriza, tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, também tem os assintomáticos. Os atuais casos de Covid servem de alerta à população. Além da higiene e do uso de máscaras, a caderneta de vacinação deve estar atualizada. A vacina continua sendo a grande arma contra a Covid. Como é que estão as cadernetas de vacinação da Covid de vocês? Tudo ok. Tudo ok? Sim, tudo. Tá tudo ok. Acabou a cafeca. Você está preenchida, tomou todas as doses? Sim. Tomei. Todas mesmo? Todas. Tomei. Todas mesmo? Todas. Quem quer tomar sua vacina pode procurar o serviço de saúde. Não tem agendamento, temos vacina em todos os postos e é só levar seu cartãozinho. Se não tiver o cartãozinho perdido, mas o computador tem lá, ela verifica quantas doses você tomou e você recebe um outro cartãozinho dizendo o que você tomou, o que não tomou. Se não tomou, o computador vai dizer, tá incompleto, só estou com uma dose, ou só 2 doses, ou não tomou. Em 2025, houve uma redução de 74% nos casos positivos de Covid-19. Felizmente, a população tem se vacinado contra a Covid. Mas a gerente de epidemiologia recomenda a vacinação para quem ainda não fechou o esquema vacinal. A nova cepa responde bem à vacinação. Quem apresentar algum dos sintomas da Covid-19 deve ficar em casa e fazer as testagens nos postos de saúde distribuídos pela cidade. Sempre que tiver com alguma manifestação, se for criança, não deixe ir para a escola. Se for adulto, começar a tossir, a ter dor de cabeça, moleza, bota uma máscara, que aí é para proteger não só a sua família, como os outros também. Aqueles cuidados, eles são inerentes a todas as doenças respiratórias, porque a gente tem várias, né? Tem doenças respiratórias crônicas, demoradas, e temos as virais, que são as mais frequentes. Pois é, Douglas, segundo a gerente de epidemiologia da Fundação Municipal de Saúde, a cepa ela responde às vacinações, né, às vacinas, né, contra a Covid que estão disponíveis nas UBSs. E um detalhe importante que a doutora Amparo falou é que você não tem necessariamente estar com a caderneta para poder se vacinar. Dos computadores, né, da Fundação Municipal de Saúde, tem todos lá os seus dados, todas as vacinas que você tomou. Então, se você, por exemplo, estiver passando no Teresina Shopping, que é um ponto de vacinação, ou estiver passando em frente a uma UBS e se lembrou, poxa, eu não tomei a vacina da gripe, ou então eu não tomei ainda a vacina, não fechei ainda a minha vacinação contra a Covid. Então, você pode ir lá, só com a carteira de identificação que você consegue se vacinar. Então, a cepa está circulando, mas se você está vacinado, você está protegido. Pelas informações e pelo alerta que você faz a toda a nossa audiência e que as pessoas que nos acompanham agora também repassem essas informações para seus conhecidos. Obrigado, Zan. De nada. Douglas, só aproveitando aqui a sua audiência, quero mandar um abraço e um beijo para minha sobrinha Maria, que está assistindo aqui agora. Ela veio de São Miguel do Tapuio, está acompanhando a mãe aqui. É da minha cidade. Oi, São Miguel do Tapuio? Perto de Castelo do Piauí, 36 quilômetros especificamente. Exatamente. Eu sempre que eu passo, quando eu vou para São Miguel para visitar minha sobrinha, eu passo por Castelo e eu lembro de você. Eu sei que você é natural daquela cidade. Agora, Castelo lembra muito, meu primo, a minha juventude, quando nós íamos festas em São Miguel do Tapuio. São Miguel sempre foi cidade festeira, mais festeira do que Castelo do Piauí. Ou pelo menos era na minha época, né? Então a gente ia muito lá em São Miguel, enfim.
Um abraço aí para todo mundo de Castelo e de São Miguel do Tapuí também. Valeu, Zé, obrigado. De nada, Douglas, um abraço para você. Um abraço. E até a próxima. Olha, eu queria chamar a atenção, mais uma vez, sobre a necessidade de completar, como o Zé acabou de falar, o esquema vacinal. Certo? Agora eu não lembro, meu primo, se são 4 ou 5 doses. Eu não lembro exatamente. Mas complete o esquema vacinal. Eu já dei vários exemplos aqui sobre o que acontece com quem não completa o esquema vacinal. Eu vou não sei se eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Eu fui ao médico. Nós tínhamos saído da fase aguda da pandemia, mas ainda estávamos numa situação relativamente crítica. E eu fui ao médico, e o médico disse, diga, dona Aparecida, o que é que a senhora manda? Eu fui ao médico, e o médico falou para mim, eu estava com suspeita de Covid, fui lá fazer o teste, e o médico conversou comigo, e aí foi um período, porque essa questão da vacina sempre rondou a Covid-19, antes todo mundo rezando para a vacina sair, quando sai, rezando para chegar a sua vez. E depois vem a história do negacionismo, né, que todo mundo sabe do negacionismo, que contribuiu, não foi a única causa, mas contribuiu para o número exorbitante de mortes registradas no Brasil. Muito bem. Então, depois da discussão, foi negacionismo. Né? Pois bem, o médico me contou um caso, que eu vou reproduzir agora para vocês, de um casal de idosos. Preste bem atenção. Um casal de idosos, meu primo. Esse casal de idosos é natural de uma cidade do Maranhão, que eu não lembro mais qual é. O casal chegou do hospital onde eu estava, mas muito mal. Muito mal. E ele me contando esse caso, eu perguntei, doutor, mas a idade, né, colabora? Isso não, Douglas, não é a idade, não. Eles não tomaram uma única dose da vacina. Você acredita? Uma única dose. Isso já estava na terceira. Entendeu? Eu disse, mas por quê? Sabe por quê? Porque o pastor da igreja que eles frequentavam disse, por diversas vezes nos cultos, que não era para tomar vacina. Que tal? Resultado? Morreram os dois. Tem até um problema lá, que os filhos que moravam fora voltaram e entraram com um processo contra o pastor, e deu uma confusão lá. Então, é preciso... Minha mãe, ela tem problema de pressão, tá? É idosa já, 74 anos, embora não pareça, parece bem menos, mas ela teve 2 vezes. Nenhuma delas grave. Eu atribuo isso a quê? A vacinação, que ela sempre... Então tem que tomar vacina. Se você não completou o ciclo vacinal, procure, como disse a doutora Amparo, procure um posto de saúde, leve só a caderneta, documento de identidade, não precisa marcar, vai e recebe a vacina. E procure completar o esquema vacinal. Se você completou, aí pode ir também, né, meu primo? Já tem muito mais de 1 ano da última dose, você pode ir tomar mais uma. Né? Não sei se pode, quer dizer, tem que ver. Mas quem não completou, que complete.